Nesse vídeo eu quero contar aqui para vocês alguns mitos sobre dor lombar, algumas informações que são ultrapassadas e que os profissionais hoje em dia não deveriam estar falando isso para os pacientes e que infelizmente ainda tem muita gente desinformada divulgando essas coisas por aí. E antes da gente começar, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações para o YouTube sempre te avisar quando eu colocar um vídeo novo. E deixa um curtir no vídeo porque você me ajuda bastante, deixando o curtir e compartilhando com mais pessoas. Assim você promove o meu canal do YouTube para outras pessoas, de forma que a gente se sinta cada vez mais motivado a continuar gravando esses conteúdos aqui para vocês. Bom, antes da gente falar desses mitos aí, né, sobre dor lombar, algumas informações que são divulgadas de forma errada para as pessoas, vou contar a história aqui de uma paciente que eu atendi recente. Veja se a história dela parece com a sua. A história é da Dona Maria. Dona Maria, ela tem aí 50 anos de idade. Ela começou com uma dor na lombar um dia, de repente, e essa dor veio ficando, ela foi e tomou alguns medicamentos ali que ela tinha em casa, um analgésico, um anti-inflamatório. Ela percebeu que tomar esses remédios que ela tinha em casa, antigamente melhorava a sua dor, mas dessa vez agora não quis passar a sua dor. E aí a Dona Maria começou a ficar um pouco preocupada com isso e resolveu buscar um médico. E ela foi no médico ortopedista. O ortopedista avaliou a Dona Maria e falou para ela assim: olha, eu vou precisar que a senhora faça um exame de ressonância magnética para eu ver, e depois a senhora volta aqui para a gente ver o que vai fazer. Enquanto isso, a senhora vai tomar esses medicamentos aqui. Ele deu outros medicamentos para a Dona Maria. Passou alguns dias, a Dona Maria foi lá, fez o exame de ressonância magnética, voltou com o resultado para o médico. O médico olhou o resultado do exame dela e falou para ela algumas coisas que estavam ali escritas naquele exame. Falou que ela tinha que fazer 10 sessões de fisioterapia e que tinha que continuar tomando o remédio. Dona Maria foi então fazer as 10 sessões de fisioterapia pelo convênio e ela encontrou aquela fisioterapia convencional, onde o profissional colocou ela lá deitada na maca, pôs um choquinho, passou um laser, passou um ultrassom, fez uns alongamentos e mandou a Dona Maria embora para casa, e ela ia fazer aquilo por 10 vezes, as famosas 10 sessões. Bom, Dona Maria percebeu que fazendo essas coisas e tomando aquele medicamento que o médico tinha passado, parecia que a dor dela não estava melhorando. Às vezes tinha dia que parecia que estava melhorando, mas no outro dia a dor voltava e ainda estava mais forte. E ela tomando aqueles remédios, não gostando muito de se medicamentar, mas continuou indo naquela fisioterapia, e chegou um momento que ela falou assim: eu acho que vou ter que procurar um outro médico, porque esse aqui eu acho que não acertou comigo. Ela foi em outro médico. O outro médico pediu uma outra ressonância e passou outros medicamentos para a Dona Maria. E ela sim foi seguindo. E ela ficou médico, fisioterapia, exame, remédio. E ela ficou nessa, rodando para lá e para cá. Nisso o tempo foi passando. Chegou um ponto que Dona Maria já tinha mais de 3 meses que estava com essa danada dessa dor. E quando a dor passa de 3 meses, a gente já tem um quadro de dor crônica. Logo, os tratamentos já começam a ficar um pouco diferentes. E aí a Dona Maria já se meio que perdeu ali naquela situação e já não sabia mais o que ela tinha. Se era aquilo que o médico A falou, se era aquilo que o médico B falou, se era aquilo que o fisioterapeuta falou. Ou se era aquilo que outros profissionais falaram, porque no meio do caminho ela também buscou outros profissionais, como osteopatas, quiropraxistas, fisioterapeutas que trabalham com RPG, acupunturistas e demais. E cada um falou uma coisa para Dona Maria, ela ficou meio perdida, sem saber o que fazer. E Dona Maria encontra numa situação hoje de dor, uma dor incapacitante que atrapalha nas funções dela do dia a dia, não permitindo a ela que faça as tarefas de casa que ela sempre fez com maior tranquilidade. O simples ato de pegar uma sacola se torna difícil para ela. Então ela já não sabe mais o que fazer e ela está perdida, simplesmente por conta de algo que ela começou lá atrás. E eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo o que aconteceu com a Dona Maria. Bom, esse é um ciclo comum de acontecer com pacientes de dor lombar, onde eles começam com uma dorzinha e faz todo esse trajeto aqui que eu contei para vocês que aconteceu com a Dona Maria. E quando na verdade o que deveria ser feito não era nada disso. Temos estudos provando
e mostrando pra gente que uma pessoa com dor na lombar, quando se inicia, num período aí de 6 a 8 semanas, a tendência é que ela esteja sem dor, para a maioria das pessoas, 60%, 70%. Existe um percentual que vai continuar com dor. Essas dores, em 90% das vezes, é uma dor de característica mecânica e é uma dor que não tem causa específica. Logo, o tratamento para essa dor deveria ser um tratamento de fisioterapia especializada inicialmente. Então, a pessoa, quando começa com esse tipo de dor, ela deveria ir a um fisioterapeuta especialista para que ele conduzisse o início do tratamento. Se for necessário, ele ia direcionar essa pessoa para outros profissionais, como ortopedista, neurocirurgião, psicólogo, nutricionista, seja lá o que for necessário para o quadro dessa pessoa. Mas a maioria das pessoas não conhece esse caminho e culturalmente a gente já tem essa tendência de tomar medicamento por conta própria, ir ao médico. E existem casos onde a dor vai melhorar nesse caminho e tá tudo bem. Só que a gente está falando aqui dos quadros que não melhoram com esse caminho e a pessoa se vê perdida, sem saber mais o que fazer, muitas vezes achando que o quadro dela é cirúrgico, quando na verdade não é. Ela simplesmente tomou um caminho errado de tratamento. E paciência, né? É isso aí mesmo, e vocês aqui no YouTube estão aprendendo e buscando informações para não cair nesse caminho e ficar aí batendo cabeça sem saber o que fazer. Mas nesse vídeo não é para mostrar a vocês esse outro caminho, né? Que simplesmente é você buscar um fisioterapeuta especialista, é muito mais simples e se for o caso você vai ser direcionada para esse caminho inicial aqui. Sendo necessário medicamentos, sendo necessário exames ou coisas do tipo. Bom, quero falar aqui para vocês sobre mitos que muitas vezes, na maioria, para não dizer 100% das vezes, vai estar envolvido aqui nesse caminho, onde a pessoa vai ficar médico, fisioterapia, remédio, exame, não sabe o que ela tem de fato e fica perdida, ou às vezes acha que tem um diagnóstico quando na verdade tem outro. Quais são esses mitos que são falados por esses profissionais que estão desatualizados, que não se informam mais baseado na nova neurociência moderna da dor? Primeira coisa sobre dor lombar que você tem que saber, que é um mito, é que dor lombar persistente gera medo, mas raramente ela é grave. Entenda que a maioria dessas dores na coluna, gente, não é nada grave. É um percentual muito pequeno que pode sim ser algo grave. Mas quando isso acontece, o bom profissional ele vai saber identificar e vai saber te encaminhar para o tratamento correto para aquilo ali. Então, essas dores persistentes, na maioria das vezes, principalmente se você já fez exame de ressonância e não mostrou nada, não falou que você tem nada grave. Grave que eu digo é uma mielopatia, uma síndrome da cauda equina, um câncer, um tumor, coisas desse tipo. Uma infecção. Se não deu nada disso, é as coisas comuns que acontecem em coluna. Então, essas dores persistentes raramente é algo grave. Segundo mito, ficar velho é causa de dor na coluna. Isso é uma mentira. Ficar velho não é causa de dor na coluna. A verdade é essa. Não tem essa que quanto mais velho eu fico, mais estourada minha coluna fica. Acontece que a gente envelhece internamente, assim como externamente a gente envelhece. Mas não significa que o fato da minha coluna estar mais velha, eu vou ter mais dor. Certo? Então não é necessariamente uma coisa leva a outra não. Existem na verdade pessoas lá com seus 70, 80, 90 anos que não tem dor na coluna. E tem gente de 20 com dor na coluna, sabe? Então uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Terceiro mito, dor lombar raramente é associada a lesão no tecido. Entenda que nem sempre quando existe a dor significa que tem uma lesão, que tem um machucado lá na sua coluna. Muitas vezes a pessoa acha isso, acredita isso, acha que se está doendo é porque tem um machucado. Não, a dor é muito mais complexa do que isso. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, tem outros vídeos que eu falo mais sobre isso, mas entenda, nem sempre que tem dor tem um machucado, tem uma lesão lá na sua coluna. Às vezes há lesão e não há dor, e às vezes há dor e não há lesão. Quarto mito, exame de imagem raramente mostra a causa da dor. A verdade é que o exame de imagem, gente, ele é necessário em situações específicas, não é para todo mundo, não deveria ser pedido para todo mundo. O exame de imagem ele vai ser necessário em situações onde teve trauma, teve queda, teve acidente, ou quando existe uma suspeita de uma red flag, que a gente chama uma bandeira vermelha. A pessoa tem uma suspeita de um tumor, de um câncer, de uma mielopatia, de uma infecção, aí sim é necessário o exame de imagem. Mas isso, como eu disse, raramente acontece. Então, na maioria dos casos,
o exame de imagem não é necessário. Existe uma outra situação onde ele é necessário também, é quando a pessoa já vem fazendo o tratamento conservador e não vem tendo resultado. Então ela já tentou o conservador correto, pelo menos aí umas 6 semanas, então ela deveria fazer um exame de ressonância. Mas isso não acontece na maioria dos casos. O quinto mito é que dor ao movimento não significa lesão. Então entenda que se a pessoa movimenta e dói, isso não significa que ela tem uma lesão lá, que tem um machucado lá. Muitas vezes o repouso também faz com que a pessoa sinta dor. E eu digo para vocês que é muito pior quando a dor é o repouso, quando a dor é o movimento. Então quer dizer que você está movimentando e que está machucando a sua coluna. Tira isso da sua cabeça, que isso é um mito. O sexto é que dor lombar é causada por postura errada. A verdade é que dor lombar não é causada por postura errada, porque não existe postura errada. Existe a sua postura, existe a minha postura. Essa coisa que nós fisioterapeutas falávamos lá 10 anos, 20 anos atrás, que não, arruma sua postura, endireita sua postura, assim vai causar problema na sua coluna. É tudo conversa fiada. A ciência mostrou pra gente que não tem postura certa, não tem postura errada. A postura melhor que existe é a próxima. A nossa coluna gosta de variação de postura, ela não gosta que você fique muito tempo na mesma posição. Então eu posso ficar assim, relaxado, e posso ficar assim, forçado. As duas vão ser boas. A questão é quanto tempo eu fico em cada uma delas. Se eu fico variando hora numa, hora noutra, tá tudo bem, a nossa coluna prefere que a gente troque de posição, ao invés de ficar o tempo todo na mesma posição. Sétimo mito, dor lombar não é causada por fraqueza do core. Muita gente acha que o core é que vai proteger a lombar, que a dor lombar vem por conta que o abdômen está fraco. E isso também é um mito, é algo que foi falado lá no início de 2000, se não me engano, e foi divulgado de uma forma errada. O próprio autor que saiu com essa ideia, depois ele fez um outro estudo e falou que não era bem aquilo. Só que as pessoas ainda acreditam lá naquele primeiro que foi falado lá no início dos anos 2000, ou final de 90, não me lembro exatamente quando foi. Mas eu só sei que essa ideia permanece até hoje. Muitos profissionais divulgando que tem que fortalecer core. Esquece isso. Fortalecimento de core é bom, é positivo, mas não é isso que vai salvar a sua coluna. A sua dor não é causada por fraqueza de abdômen, tá certo? O oitavo mito, a coluna não desgasta quando você dobra para frente. Muita gente acha que quando dobra para frente está desgastando a coluna. E isso não é verdade. Você pode dobrar para frente quantas vezes você quiser, a sua coluna pode fazer isso, ela quer fazer isso. Nono mito, no momento de crise não significa que a sua coluna machucou. Então se você entrou agora numa crise e de repente está com uma dor muito intensa, não necessariamente significa que tem um machucado na sua coluna, certo? Às vezes a pessoa acha que porque está doendo aqui é porque está inflamado, é porque alguma coisa aconteceu lá dentro. Não necessariamente, a dor não é assim. Existe um sistema no nosso corpo de dor que é controlado pelo sistema nervoso central, que o buraco é muito mais embaixo. Então não acha que sempre que você tem dor, que você está em crise, significa que tem um machucado na sua coluna, beleza? E o décimo mito é que injeções, cirurgias e remédios não vão resolver a sua dor. Você já deve ter feito todas essas coisas por aí, incluindo fisioterapia, mas não está tendo o resultado que você gostaria de ter tido, certo? E muitas vezes vai ter uma melhora sim, mas existem aquelas situações onde não vai melhorar, e existem aquelas situações que vai melhorar, mas daqui a pouco o problema vai voltar, porque ele não foi tratado completamente. Isso é uma parte de algum tratamento, tanto para cirurgia, quanto para bloqueios, quanto para medicamentos. Eles são úteis muitas vezes, com certeza. Tem paciente que eu não consigo tratar sem que ele vá fazer um bloqueio. Tem paciente que eu não consigo tratar se não tiver medicamentado. E tem paciente que tem que ir para cirurgia, que não tem conversa. Mas isso são poucos, são raros os casos. E todos esses 3 casos vão precisar também da fisioterapia especializada junto. Não é aquela que você conhece, é a fisioterapia especializada baseada em exercício, em movimento, que a ciência tem mostrado para a gente que funciona para tratamento de dor na coluna, de dor ciática, de dor lombar, todas essas dores aí que a maioria de vocês sentem. Bom, então esses são aí os 10 principais mitos que um estudo mostrou para a gente sobre dor na coluna, sobre dor lombar, na verdade, que acaba muitas vezes criando, né, monstros na cabeça das pessoas, e as pessoas não sabem disso e acabam eternizando ali esse momento de dor, que ao invés de durar pouco tempo, acaba durando muito tempo, e ela fica buscando formas de resolver e não resolve, e isso traz uma incapacidade. Tanto é que dor lombar é a causa número 1 de incapacidade no mundo há mais de 30 anos.
E isso está difícil de mudar porque cada vez mais informações erradas são divulgadas por aí. Então eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui para trazer essas novas informações para você. Bom, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você quiser me ajuda através de um tratamento, através de uma consulta online ou presencial, entre em contato aqui no nosso site, envie uma mensagem que eu tenho certeza que de alguma forma eu posso te ajudar. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.